Muito bom, até que enfim a gente conseguiu entrar aqui ao vivo para a live com a Karina. Eu tô só esperando ela aparecer aqui para a gente começar a conversar. Vamos lá. Karina chegou. Vamos ver, cá. Cadê Dona Karina? Até que enfim, cá, deu certo. Deu certo, sim, que bom. Tudo bom? Tudo Desculpa o ótimo. atraso para você e para todos que estão Imagina. aí com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Bom, eu estou aqui com a Imagina. Karina Romano, que trabalha no CIE. Ela é mestre de Luxury Brand Management do Instituto Marangoni de Londres. Enfim, acho melhor ela se apresentar. Cá, conta pra gente um pouquinho do seu background aí. Como é que você chegou onde você está aí? Então, nesses meus 13, 14 anos de vida profissional, eu passei por diversos segmentos. Então, para quem não me conhece, toda a minha vida acadêmica foi sempre voltada para o mundo da moda. Então, eu fiz Uhum. marketing, comunicação, fashion business. E minha última especialização foi como mestre em gerenciamento de marca de luxo, com foco em moda, né? Eu trabalhei em diversos segmentos, nunca trabalhei especificamente na área da moda, com o que eu Uhum. queria, mas eu Uhum. passei, minha carreira começou na área de RP, então numa assessoria de imprensa, da assessoria de imprensa eu fui trabalhar como gerente de projeto, gerente de conta e produção na empresa dos meus pais, então eu atendia, que é no segmento gráfico. Em paralelo, em 2012, eu abri meu e-commerce de, de cosméticos de luxo importados. Então eu trazia para cá esmaltes. Eu era responsável por tudo, desde a concepção da marca, fui responsável eu era buyer da empresa também. Uhum. Consegui parcerias internacionais, cheguei até ver de montar uma exportadora em Miami para importar os produtos para cá. Uhum. Nisso, até que eu fiquei nisso até mais ou menos 2015, 2016, quando eu decidi, né? Então eu ia com a minha empresa e com a empresa dos meus pais, até que eu decidi voltar pro segmento da moda. E foi por isso que eu vi esse curso em Londres. Falei, tá, quero voltar. Tinha a oportunidade de fazer o estágio dentro. Aí fui para Londres, fiquei lá, cheguei lá em 2017. Em 2018 eu finalizei os estudos, comecei meu intercâmbio, meu estágio. Meu estágio foi de Uhum. 3 meses. No final eu acabei fazendo todo o setup nessa startup. Então ela fazia a expansão de produtos europeus nos Emirados Árabes, Dubai e Abu Dhabi e Uhum. vice-versa. Então, produtos Uhum. árabes em Londres e na Itália. E ela também era RP. Então, eu passei um pouquinho de tudo. Aí, quando eu voltei para o Brasil, no final de 2018, minha antiga supervisora, ela me chamou para cuidar da expansão do CIE na parte internacional. E foi aí Uhum. que toda a história começou. Foi que eu comecei na parte... Foi que eu comecei no CIE. E aí eu fui responsável por desenvolver e implementar. Hoje eu coordeno o programa a Expansão, né, o programa de estágio Uhum. internacional do CIE, e também coordeno a parte de live marketing, que é o Lab CIE. Então, experiências, live marketing, eventos, tudo que tem, que envolve essa atmosfera, né, esse mundo, eu que também tomo conta lá. Então, quando você foi convidada para trabalhar lá no CIE, que cuida, né, tanto dos estágios, já era para Isso. pensar num programa internacional. Já era. Eu entrei lá com esse propósito, que era desenvolver essa expansão. Então, tinha a demanda externa, vinda tanto de alunos quanto de... Era alunos até mesmo empresas. Tem muitas empresas que procuram, que pedem. E por conta Uhum. disso, eles me chamaram e eu fui. Eu fiz toda a pesquisa de mercado, implementação, fizemos o MVP e agora o programa continua. Quais você viu aí nessas etapas? Quais foram os impasses até conseguir realmente lançar o programa? Não teve impasse, é que é um assunto muito novo, principalmente quando a gente pensa em Brasil.
né? Sim, Porque verdade. é uma atividade já normal, que acontece, já está muito enraizada, né, na cultura europeia, mas no Brasil é muito novo. Então eu tive que realmente fazer muitas pesquisas de mercado com dados maiores, dados, conversar com as empresas, conversar com as IEs, com os alunos para entender a demanda de cada um. Uhum, Então, eu não digo que teve impasse, mas teve é um programa muito peculiar, com muitos poréns, assim, é muito tailor-made para cada IE, para cada empresa, para cada aluno, é uma solicitação diferente. Então, eu consegui estruturar num nível, só que para cada uma eu faço um ajuste, uma adaptação. uhum. Bom, como a gente lá na gestão de carreiras, a gente lida bastante e há bastante tempo com a lei do estágio, a Uhum. gente sabe bem que como é que é aqui no Brasil e a gente percebe, né, às vezes até a falta de conhecimento de algumas empresas, talvez não as maiores, mas algumas empresas no próprio quesito nacional aqui, né? O aluno brasileiro mesmo, quando ele vai estagiar, o que precisa e etc. E eu entendo que para os estrangeiros também, porque é diferente mesmo lá de fora, né? Lá fora o pessoal normalmente estagia quando acaba toda aquela grade de disciplinas, e aí ele tem um semestre, às vezes, para estagiar, e aqui a gente não tem isso, então acredito que você deva ter lidado com algumas coisas assim, né? Sim, porque lá eles têm o placement, né? Eles chamam o internship, mas na verdade é o placement. Porque Uhum, você faz toda a grade curricular. Quando você termina, você tem 3 meses. No caso do meu visto, ele me permitia 3 meses para uhum, estagiar, para se desenvolver. Dependendo, quando o aluno ele é europeu, ele pode ficar 6 meses até o semestre inteiro estagiando e até uhum, mesmo ser efetivado. Eu conheço, tenho muitas amigas lá, muitos casos que elas foram efetivadas. uhum, E então, e depois você volta para fazer o seu TCC, a sua dissertação e conclui o curso. Então, eles estão, as próprias empresas europeias, as multinacionais, pequenas, médias, não importa o porte, elas estão acostumadas com isso, né? uhum, O que não acontece aqui no Brasil. Uma coisa que eu encontro diariamente mas como que esse aluno vai ficar aqui só 3 meses? Então, elas uhum, ainda não têm a dinâmica dessa rotação, dessa rotatividade de 3 em 3 meses, sim, colocar, substituir o aluno, entender a importância do summer job, porque o summer job, uhum, ele agrega muito, tanto para o aluno quanto para a própria empresa. sem Você dúvida. enriquece muito. Foi tão legal, porque na minha experiência, eu acabei, depois elas me chamaram para se tornar sócia da empresa. Olha que legal, puxa. Foi muito legal. Ela me ofereceu uma parceria, né? Ela falou, Karina, você não quer ficar aqui com a gente? Só que naquela época eu ainda não tinha meu passaporte italiano, minha cidadania, então Uhum, era um problema. Ela não ia fazer o sponsorship para mim, porque é muito caro. Em Londres, em torno de 7.000 libras, uma coisa assim, para uhum, eles te expatriarem. E eu já estava uhum. com outros projetos na frente, né? De Londres eu fui para Itália, então não deu, mas foi muito legal. E até uma amiga minha brasileira também, que ela trabalhou na Versace, a Versace queria contratar ela e também não conseguiu. Então lá eles já entendem, eles têm esse mindset, coisa que o Brasil precisa desenvolver ainda, né? Com certeza. Você sabe que desde o início lá, já há mais de 15 anos que a gente lida com essa parte de gestão de carreiras, e eu sei que a gente sempre perguntou para as empresas se havia um programa específico para os estrangeiros, grandes empresas, mas eles nunca se prepararam para isso. E da mesma forma também a gente tem as dificuldades de enviar alunos nossos para estagiar fora, porque para a nossa lei precisa ter aquele vínculo, como, né, assim, para Sim. fora também. Até aproveito para te perguntar, o programa do Global Connection do CIE, ele é só para estrangeiros que vão estagiar aqui no Brasil ou também para brasileiros que querem estagiar fora? Antes de eu responder a pergunta, estão fazendo uma obra aqui do lado Fica do tranquila, apartamento, então tá eu esse barulho entendo. horrível. Pode ficar Ah, tranquilo. Vamos lá. Então, o que acontece? Hoje, o programa eu venho desenvolvendo para a questão de expansão internacional, mas ele ainda, para o aluno brasileiro que quer fazer a prática fora do país, ainda não consigo auxiliar.
Então, por hora, é só para o aluno que vem, é o estrangeiro que vem para o Brasil. Né? Legal. Ele está em desenvolvimento. A questão são alguns entraves mais burocráticos mesmo, né? E de logística, literalmente. Então, é algo que a gente vem trabalhando. Eu não tenho uma previsão, ainda mais agora com o Covid, então algumas coisas deram uma segurada. Fala sério. Quando você... Então, pode falar, pode falar. Não, então por hora é só o que eu consigo integrar é o aluno incoming. Legal. Quando você começou a contatar as empresas, que tipo de empresa se interessou em ter um aluno estrangeiro estagiando, de repente, por esses 3 meses aí? Tem algum tipo de empresa específico ou não? Na verdade, varia muito. É muito de time, de momento. Mas o que eu sinto, o que eu venho sentindo é banco, instituições financeiras, elas são muito abertas a empresas de tecnologia, não importa, pode ser pequena, startup, médio ou grande, multinacional. Temos também startups de diversos segmentos. Elas têm esse interesse, porque a mentalidade delas, ou elas já estão acostumadas do Brasil a fazer isso. Então, por exemplo, o RH daqui conversa com o RH de fora e tem esse intercâmbio. A Mattel foi uma delas, que aqui eles não conseguiram fazer, mas eles me colocaram em contato com e dentro das, por mais que elas sejam financeiras ou de TI, BI, as áreas que eles contratam os alunos são comunicação, administração, são eles. Então, tem oportunidade. Tá cortando um pouquinho. Volta a falar, Cá, desculpa. Acho que eu não estou te ouvindo aqui. Será que travou? Karina está falando das empresas que costumam buscar, né? Que costumam aceitar os estrangeiros. Para mim ainda está paradinho. Você volta a falar, Cá, desculpa, que eu acho que deu uma travada geral. Quando eu te perguntei das empresas, você falou, não está me ouvindo também? Ih, eu também não estou. Peraí. Vamos ver o que pode ser. Deixa eu ver. Alguém está ouvindo a gente aí? Se puder responder, só para a gente saber se ninguém está ouvindo nada. Deixa eu ver. Vamos ver, a Karina vai entrar aqui de novo. Deixa ela chamar. Nós estamos falando aqui sobre internship, né? Na verdade, é sobre os estágios para o pessoal estrangeiro que vem estudar aqui no Brasil. E claro, né? Lembrando que estágio é algo que precisa ser feito se você está dentro de uma graduação. Não dá para você fazer simplesmente por fazer. Vamos lá. A Karina está aqui de volta. Vamos ver. Ela já vai entrar. Que bom, Silvia. Obrigada pelo retorno. A Silvia está me ouvindo? Cá, você está me ouvindo? Só agora voltou. Legal. Então, eu estava comentando com as pessoas que para fazer estágio é preciso você estar numa graduação, né? E que existem empresas que estavam interessadas, como você falou, depende do time da empresa, né? Assim, Exato. Bancos, etc., né? Que até eu sei que teve uma outra pergunta aqui no meio, falando sobre quais são os requisitos para se participar. Tem nacionalidades mais procuradas? Ou tem algum, por exemplo, a pessoa precisa saber falar o português fluente? Como é que funciona isso aí? Não tem, eles não procuram, não tem essa discriminação, essa seletiva com relação à nacionalidade. Tá. O que o profissional, o RH, o gestor, ele procura mesmo é o aluno, vai pelo conhecimento técnico dele, então soft e hard skills de ambos. Tá. E se já teve uma experiência prévia, que é algo que eu verifico muito no currículo de todos eles, né? Principalmente europeus, eles fazem durante os summers deles, eles vão para outros países, então eles já vêm com uma bagagem bem legal. Verdade. E com relação ao português, sim, o português abre muitas portas. Então, mesmo que o aluno tenha um nível elementar, básico, já ajuda, porque aí o gestor, ele se sente confortável em colocar esse aluno na equipe dele, sabe que ele, de alguma forma, ele vai conseguir se comunicar com
os coworkers, né? Com os colaboradores, com o time em si. Uhum. Porque às vezes nem sempre o time inteiro fala inglês ou fala espanhol. O espanhol ainda é mais fácil, né? Quando a gente Sim. traz alunos colombianos, a Colômbia aqui na América Latina, é muito mais fácil por conta da língua. O português, ele é importante. É importante, Uhum. pelo menos no nível básico. Legal. Aliás, nós tivemos aqui da FAAP duas alunas colombianas, tivemos um aluno da Bélgica e um do Peru, né? Assim, acho que eles também, fora o da Bélgica, os demais acho que se viraram bem no espanhol ou no português, apesar de que eles falavam bem o português, né? Acho que deu para se virar bem. E eram empresas multinacionais também que acabaram contratando, né? Também não tá ouvindo ainda, não? É porque estava quase falhando o teu vídeo de novo. Não sei se você consegue de novo. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos persistir. A Karina vai entrar de novo. Vamos lá, Cá. A gente vai até o fim. Eu voltei. A minha Isso. internet, como eu não estou em São Paulo, ela oscila demais. Ah, Então, tanto o 4G quanto o meu Wi-Fi, eu coloco os giga, tá doidinho. Então, eu peço sem problema. desculpas, gente. Imagina, Problemas tá de home office. todo mundo passando as mesmas coisas nesse tempo, né? Assim, são coisas normais aí. Então a gente estava falando, né? Nacionalidade, cá. Não tem essa discriminação, não tem assim, eu prefiro tal. Não, não tem. O que vem é de bom grado, eles realmente, os gestores, eles olham para o currículo dos alunos. Uhum, Eu já faço toda essa seleção, então quando o aluno ele quer participar, ele responde ao formulário que eu desenvolvo e vocês emitem, enviam para aham, eles. uhum, Naquele formulário eu tenho as informações básicas, mas necessárias para conseguir direcionar a equipe de consultores e quais empresas. Então, quando eles chegam nas empresas, eles já sabem se tem mais perfil, seja de teatro, seja de música, seja de marketing, administração. E já tem o background dele também. Então, quantas uhum. línguas ele fala, a fluência. Porque quando você começa a conversar, tem muitas empresas que elas questionam. Por exemplo, Karina, eu já fui em vários, já conversei com muitas empresas. Karina, porque mas eu vou pôr aqui um aluno 13, mas e o português dele? Eu falo, calma, gente, eles chegam um mês antes, eles fazem o português, muitos têm aula intensiva, e no final eles adoram, né? Eles falam Uhum. realmente, porque a gente faz toda essa triagem para facilitar ao Até, máximo essa integração, né? até da cultura, né? Assim, por mais que possa ser uma multinacional, eles estão no Brasil e muitas coisas acabam sendo diferentes, né? É muito interessante o que eu sinto dos RHs no geral, por mais que o RH ele seja de uma multinacional, seja de um Citibank, de uma Motorola, uma multinacional, uma Barilla, os RHs eles não são unificados e eles não se Uhum, conversam. uhum, Então, a verdade. prática que é adotada em países, para cada país é cada país. Talvez eles tenham um intercâmbio maior de informações América Latina, né? Uhum. Mas isso não se estende, não se expande para o mundo. Então, quando você chega para falar, muitos eles conversam, eles ligam para entender um pouquinho mais, porque realmente aqui no Brasil é algo muito novo, não estão acostumados, eles estão acostumados às vezes em fazer o intercâmbio de como é que é o nome daquela... Não é estágio, quando a pessoa trainee. Então, no trainee, Tá. eles já entendem. Mas por quê? Mas já tem uma posição específica para aquele aluno, Sim, né? sim, É sim, diferente sim. do intercambista, do estagiário de 3 meses, 4 meses, até um Tem, ano. tem uma pergunta aqui da Fernanda, ela está falando assim, você acha que o estrangeiro ele realmente está preocupado em estagiar quando ele vem para o Brasil? Da tua Muito, experiência? muito. Eu percebo que principalmente o europeu, ele tem curiosidade em se desenvolver ao máximo, não só na parte cultural e na parte Uhum, acadêmica, né? Como uhum, no lado profissional. Por quê? É uma coisa que eu vejo e que eu estudo bastante lá você possui o mesmo nível.
né? Então, mesmo nível de cultura, acesso lá, todo mundo consegue fazer esse intercâmbio. Então, eu vou passar 3 meses, eu moro na França, eu vou para a Alemanha, fico 3 meses lá. Quando eles vêm para o Brasil é um país exótico, diferente, com uma língua. Nós somos completamente diferentes deles. Verdade. Então, é um jeito deles se destacarem no mercado quando eles voltarem para lá. Isso acontece quando eles vão para a China, para a Ásia no geral e para a América Latina. Por isso que eles escolhem muito México, Brasil, Colômbia, né? Argentina também bastante. Porque nós somos diferentes. Então eles querem, eles têm sede de conhecer e se desenvolver de tudo quanto é forma, para quando eles retornarem, né, aos países de origem, eles falarem, poxa, ok. E eles trabalham realmente com vontade. Tanto é que, de todos os estagiários, eu só recebo elogios. Eu nunca tive um problema, eu não estou aqui falando em rede nacional. Sim, Aqui sim. lá é de verdade. Por isso que eu acredito Que muito no bom. programa, eu acho muito legal. Aliás, falando nisso, a gente começou aí com vocês e ficamos muito felizes, né, a FAP, em fazer parte desse programa. A resposta das empresas para você foi assim, era o que eles imaginavam? Ou o que eles acham que tem que melhorar, sei lá? A resposta foi muito além disso. Eu achava que eles fossem... Só para quem entrou aqui agora, só para contextualizar, eu fiz todo o desenvolvimento, nós desenvolvemos o projeto, e quem foi o maior parceiro e continua é a FAP do CIE, na parte do... Somos parceiras mesmo. Começamos aí no Global Connection com o CIE, né, Cá? Continua, continua. Voltei. E foi uma parceria, tem sido uma parceria muito, muito legal, porque ela criou uma simbiose muito grande, né? As duas partes acreditam muito nisso, acreditam no potencial, e uma ajuda a outra, né? Verdade. Isso é muito bacana. Então, voltando para a pergunta sobre... Quando nós fizemos o MVP o ano passado, tinha ainda um pouco do pé atrás, quando nós entregamos os 4 alunos, né, da FAP. Com as empresas, o que vai ser? Porque no começo teve a parte burocrática, nossa, tiveram alguns problemas, vai assinar, como que assina contrato? No final, eles amaram. E o retorno foi dos gestores, foi incrível. Eu quero, tanto é que a Lynx, que foi a empresa que de uma vez só acreditou no programa e contratou 3 estagiários, né, 3 alunas. Elas já entraram em contato comigo, elas falam, Karina, não consigo no primeiro semestre, mas no segundo semestre eu já tenho, provavelmente a gente tenha vagas. Então eles adoraram. E eu retorno agora, até mesmo dessa aluna, ela foi embora, vai embora agora dia 27 por conta da pandemia, mas ela é francesa e eu consegui numa empresa de hospitality aqui no Brasil. Que legal. E a empresa amou. Eles só elogios para a menina. Então, realmente, a gente leva o aluno, eles vão mais ou menos, não, pode, abre, dá essa chance, e depois eles falam, poxa, foi muito legal, porque vai além da experiência profissional, né? Eles vêm com uma bagagem, esses alunos de fora, eles vêm com uma bagagem que não acontece... Talvez na idade com o brasileiro, assim, talvez por ter alguma experiência um pouco, sei lá, maior. Na verdade não, porque o que eu percebo é que muitos deles estão no mestrado lá e vêm para a graduação aqui. O nível então, o nível de maturidade é diferente, né? É diferente, é diferente. Que legal. E aí, qual que é a expectativa, antes da gente falar desse tempo todo de pandemia e etc., nós temos expectativa para esse ano, então, para esse segundo semestre, Cá? Eu acredito que sim. Eu conversei com umas pessoas dentro da central de intercâmbio, vendo as notícias. A gente não sabe, não tem uma expectativa de quando o vírus vai parar quando vem uma vacina, quando nós nos sentiremos seguros para sair, para viajar. Só que a indústria diz que agora, em setembro, outubro, que as coisas voltam a caminhar um pouquinho mais. Então, eu acho que sim, eu acho que tem oportunidade, acho que tem pessoas... Reduziu muito o número? Sim, porque não é todo mundo que que quer realmente se expor, né, a essa situação. Mas quem vier, sim, eu vejo muita vaga abrindo, toda crise tem sua oportunidade, né? Verdade. Nascem oportunidades, então
eu acho que a gente tem que pensar positivo. Tem que pensar Com positivo certeza. e correr atrás. E o que que você diria para quem está ouvindo, nesse período de pandemia, de quarentena, já que eu não posso viajar ou eu não posso, né, fazer talvez um estágio agora, porque a gente sabe que alguns que já estavam talvez estejam em teletrabalho, né? Mas como é que a pessoa pode se desenvolver nesse período? O que que você daria de dica? Minhas fichas são todas no desenvolvimento intelectual, educacional da pessoa. Eu Uhum, acho que se você não pode ir a campo e se desenvolver na parte prática, vai estudar. Se você já tem o domínio da língua, já sou proficiente na língua, ótimo. Então procure outra língua. Inicie, faça alguma coisa, faça cursos curtos. Tudo que você puder agregar de cultura, aprenda sobre o país. Porque se você aprender, quanto mais você aprende sobre o país, mais fácil a sua integração, mais fácil a sua adaptação. Né? Então eu uhum, acho que esse período é um período que foi, apesar de todos os pesares, é um período muito bom para você se desenvolver, para você olhar para você e falar, poxa, aquele curso que eu não consegui fazer lá atrás, deixa eu fazer, deixa eu melhorar uhum. meu currículo dessa forma. E isso serve em todos os níveis, seja estudante, seja aluno, não interessa, sabe? Eu acho que para todo mundo. Então é se desenvolver. Se desenvolve no seu intelecto, estuda bastante. Ah, queria muito, tenho inglês, sou proficiente no espanhol, faz um francês, entendeu? Procura o alemão, vai, se é um momento que eu falo que é um presente que a gente teve de realmente parar tudo que estava acontecendo e se Verdade, cara. desenvolver naquilo que você não ia conseguir fazer na correria. Estuda, trabalho, vai, faz. Não, para. Poxa, eu queria muito. Quantos cursos free eles estão dando? A Coursera tem um monte de curso aí aberto. Você não precisa pagar. Uhum. Você não vai sair com o diploma em si, mas o conhecimento é teu. Ninguém vai levar Claro, embora. ninguém tira. Isso é verdade. Falando nisso, você acredita que existam idiomas mais interessantes? Por exemplo, eu já tenho inglês, então vai para o próximo. Qual seria o próximo e o próximo? Porque eu já ouvi falar assim, estudar francês, mas para que francês? Você vai fazer o quê com ele, né? Assim, ou sei lá, o mandarim que é a bola da vez. O que que você diria sobre isso? Eu acho que depende muito do propósito da pessoa e do mercado onde ela quer trabalhar. Então, por Uhum, exemplo, aqui na América Latina, o espanhol, ele é imprescindível. Você precisa ter o espanhol. Então, é o inglês e o espanhol de qualquer forma. Às vezes até mais o uhum. espanhol do que o inglês. Então, América Latina, seu foco é América Latina, ou quer começar com algo mais fácil, vai pelo espanhol. Seu foco é, eu quero ir morar na Itália, quero morar na Europa. Veja o país que você quer ir. Eu procurei muitos empregos, eu me apliquei para várias vagas na época quando eu morava fora. Uhum. Para a Alemanha, eles pedem o alemão. Para a Holanda, eles pedem o Dutch. Você tem um problema ali. Espanha, aí eu não vi muito para lá o espanhol. Eu achei muito interessante, porque eu vi mais o italiano do que o espanhol. O chinês é muito, muito cotado também, óbvio. Então, quando você quer trabalhar com Ásia, pensa. O árabe também. Apesar de que o mundo árabe, ele é legal porque você cria uma empatia quando você fala árabe, mas ele não é imprescindível. Porque lá eles falam Uhum. inglês. Eles aceitam muito bem Uhum. inglês porque eles têm essa mentalidade. Então é muito do país onde você vai. Uma dica Uhum. que eu dou quando a pessoa está em dúvida em qual língua se desenvolver, o inglês é o básico. Considera o inglês língua mãe. Uhum. Não pensa nem no português, pensa no inglês. Sim. Né? O bom do português quando você vai para fora é que as pessoas olham para você, o português é muito difícil de aprender, então elas olham e falam, poxa, elas te dão um valor a mais, né? Que bom, Mas, né? mas o que eu acho interessante, assim, vai no LinkedIn, aplica, dá uma olhada nas vagas, na Uhum. sua área, né? Então, eu faço economia. Dá uma olhada para onde eles vão, mesmo nos Estados Unidos, quero estudar em tal universidade, talvez faz um Google no LinkedIn ali, faz uma busca por vagas e veja o que eles pedem nas vagas. Então, dependendo de onde você quer, qual é o seu foco, você se desenvolve Uhum. naquela língua. Uhum. Legal.
Legal, ótimo. A professora Silvia está aqui com a gente, ela até comentou que a gente tem um curso, né, na FAP de redação empresarial, Nossa, enfim, que legal. tudo é bom, né, assim, de conhecimento a gente pode aprimorar nesse tempo. O que que o Com CIE certeza. hoje, eu sei que ele oferece tantos cursos legais e tem tanta Uhum. gente que está inscrita lá, mas às vezes nem sabe que tem. O que que você poderia reforçar para quem está ouvindo? Nós temos uma plataforma lá que chama Saber Virtual. Dentro do Saber Virtual, tem diversos. Tem um aprimoramento de matemática, aprimoramento no português. Então, se a pessoa já tem um know-how no português, ela pode entrar lá e se desenvolver um pouquinho mais. Tem Excel, tem parte de educação financeira em parceria com a Ambima, que é muito Legal. legal. Mercado financeiro de A a Z. É, Poxa, tem uma lista lá, Tem uma uma lista lista bem grande, extensa. é. Tem para todas as E, áreas. e se, por exemplo, um estrangeiro que chegou ao Brasil quer participar de um programa desses, ele tem que entrar numa instituição de ensino, né, que provavelmente está cadastrada lá no CIE, para poder Isso. participar disso, Exatamente. desse programa internacional. Exatamente. Então, a IE, ela precisa ser nossa parceira e ele, obrigatoriamente, ele tem que estar vinculado a uma instituição de ensino. Porque, obrigatoriamente, o termo de contrato de estágio, né, o TCE, ele precisa ser assinado. Nós temos uma lei que diz que o aluno ele pode fazer o summer job até 120 dias aqui no país sem ter esse vínculo com a IE. Porém, quando a gente pega o TCE, quando nós pegamos a lei de estágio, Sim. né, ela é acima do visto e ela não diz nada sobre isso. Ou seja, uma empresa que vá contratar esse aluno nesse período de 120 dias sem ter essa ligação com uma instituição, sem ter essa assinatura, é legal, é legal. Mas se chega ele pode ter algum problema jurídico mais para frente. Com certeza. E toda essa parte de contrato, ela é bem séria, né? Para quem está Muito. ouvindo a gente, não pode deixar de fazer contrato de estágio. A gente acha, estágio, né? Ele deixa, É abre a só porta, eu estágio. entro. E não é só aqui. Eu recebo muitos comentários das pessoas assim, mas o Brasil ele é muito burocrático. É porque ninguém, assim, quem fala isso não conhece os outros países. Quão É burocrático. verdade. Tem alguns países que são mais tranquilos, como Itália, Espanha, eles são um pouco mais tranquilos. Mas isso não quer dizer que seja simples. Londres... Obrigada, Karina. Fala isso mais vezes para o pessoal ouvir. Eu acho engraçado porque todo mundo comentava quando eu falava não vejo a hora de voltar para o Brasil. Eu sinto muita falta. Eu não morei só em Londres, eu já morei em outros países, já fiz outros intercâmbios. Adoro, eu acho que todo mundo tem que ir, tem que se jogar. Acho que se tiver oportunidade, vá. Mas o nosso Brasil é demais. E nós temos. Mesmo. E a gente tem que parar com essa mania de falar só no Brasil, porque só aqui no Brasil. Não. Burocracia, eu demorei 6 meses para conseguir um visto de estudo, né? Pagando tudo. Eu tive que abrir conta do meu pai, conta poupança, mandar para a tradutora juramentada a conta poupança inteira do meu pai. Ela teve acesso a tudo para poder mandar. E ainda eu fiz entrevista com a IE, fiz entrevista com a diretora. Eu fiz 3 entrevistas para conseguir ser aprovada. Para estudar. Então, assim, galera, não é só não é Brasil, nada não, viu? Para você estagiar lá, tudo é termo. O que eu assinei de termo, o que eu assinei de... Só faltou eu deixar, tipo, minha digital ali para provar que eu estava fazendo a coisa certa. Então, não é só Brasil, não. Não, faz parte, né? Faz parte. E me diz uma coisa, o que que você diria para quem está ouvindo a gente, como uma dica, um conselho, nesse tempo que, se Deus quiser, a gente já logo vai sair dessa quarentena, né? Assim, fala para quem está te ouvindo, para despertar. O que que você diria, Karina? Eu falo que, assim, a base hoje do que a gente está vivendo é manter o pensamento positivo. Independente. Nós temos todo período de incerteza. Se você não pensa positivo, se você não se segura nessa forma, você cai junto.
né? Uhum. Então, o seu psicológico, ele trabalha por você, ou a seu favor ou contra. Então, você tem que pensar positivo, acreditar que vai dar tudo certo, entender que se não deu certo o seu plano de ir estudar fora agora, ou o que quer que seja, porque não era o momento, vai chegar o momento certo. Enquanto Uhum. isso, é exatamente aquela história. Se eu tenho limão, vou fazer uma limonada. Entendeu? Uhum. Então, não deu para fazer aquilo, se vira. Nós temos que ser... O empreendedorismo, ele não é só no viés de profissional, né? O Sim, empreendedorismo perfeito, ótimo, ótimo. é pessoal. Você tem que ser empreendedor da sua vida. E ser empreendedor é buscar cursos para se melhorar, para se desenvolver. Do mesmo jeito que você desenvolve uma empresa, você se desenvolve também, em todas as áreas. Então, Uhum. eu acho que agora Sim. é pensamento positivo e fazer essa conexão mente, corpo, espírito, aproveitar, ver o que você pode contribuir para você, para nesse período você conseguir crescer o máximo, para quando tiver retomada você estar pronto. De alguma forma você está pronto, ou melhor. Então, que nós possamos ter pensamento positivo e sair dessa melhor do que a gente entrou. Ah, eu acredito que a gente vai sair melhor. Pelo menos quem se ligar Eu nisso, também. né, Karina? É. Eu creio que a gente tem milhões de coisas a favor, apesar de toda a situação delicada, para a Uhum. gente sair bem melhor. E acho que o mundo de as empresas, o mercado de trabalho, tudo vai sair bem diferente depois disso, né? Também É o acho. que eu creio. Bom, eu estou aqui com a Karina Romano, do CIEE, né? Ela está falando sobre o CIEE Global Connection, que é um programa internacional, né, para alunos estrangeiros que gostariam de estagiar aqui no Brasil e que estão aí estudando, né, nas instituições como a FAP, a gente que recebe 150 alunos por semestre aí com diversas, né, nacionalidades. Eles podem sim estagiar. Claro que há requisitos, né? Como bem a Karina falou, o português ele é importante, por isso que também a gente está lá com o português e o CIE também reforça o português para aprender legal e se sair bem, né? Mas, como bem a Karina falou, a gente não pode perder tempo. Esse tempo é um tempo que assim não é tempo perdido. Só para Não. quem realmente estiver muito desesperado com as notícias, porque ver muita notícia às vezes também não é É. bom, né, Cá? Não. É. Eu desliguei tudo, eu vejo o básico. Eu, no começo, quando nós entramos em lockdown, lá atrás, né, um mês, no primeiro final de semana, eu fiquei pirada. Pirada, literalmente. Porque um final de semana antes, no dia 14, foi meu aniversário, e nós estávamos em casa, e eu assim... Parabéns, Karina! E nós estávamos ali, todo mundo ficava brincando. Corona quem? Corona rua? Que corona? Que corona? E de repente, Uhum. em um dia, em 2 dias, tudo mudou, né? Aí chegou no final de semana e você começa a ver notícia daqui, notícia de lá, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque a curva, porque a não curva. Eu entrei em parafuso. Aí eu falei, Uhum. desliguei tudo, não vi nada. Até hoje eu tive uma call de manhã e com a pessoa que eu tava conversando, eu perguntei como você tá. Ai, cara, eu ainda tô muito assim. As notícias, eu falei, para de ver tudo. Porque você não vai poder mudar o mundo. Você tem que mudar, o que você tem que fazer, o máximo que você pode fazer é cuidar de você e quem tá ao seu redor. Uhum. Isso já tá bom. Cuidando de você, já é um grande passo, porque você dá espaço para quem precisa, né? Claro. E você precisa se fortalecer para poder cuidar de outras pessoas também. Então, eu não vejo notícia, não sou alienada, mas eu não Claro. fico nessa ânsia de quero saber o que está acontecendo. Não. Tá Acho que não é muito certíssima. saudável Tá não. certíssima. Cá, para quem precisar de mais informações, que de repente Uhum. ouviu a gente, não estuda ainda na FAP ou está em algum outro lugar, procura no site, procura no Insta, o que que pode fazer? Você acha por onde que ela pode entrar? O site ainda, o nossa landing page não está pronta, pode entrar em contato com vocês, diretamente com a FAP, Tá né? bom? Com você, e aí vocês direcionam, ou comigo, eu não sei onde, eu vou falar aqui o meu e-mail, que é carina com K, ponto Uhum. romano, com um M só, carina.romano@cie.ong.br. Pode mandar o e-mail direto para mim e eu dou andamento, a gente conversa, né? Passo para vocês e nós damos andamento, converso com a pessoa, vejo se ela tem o perfil que se encaixa na parte de internship, de estágio.
Maravilha. Então, você que ouviu a gente, se porventura quiser também entrar em contato com a FAP, você pode escrever para carreiras.atendimento@fap.br ou com a Karina Nussier ou comigo, Simone, aqui na gestão de carreiras da FAP, a gente ajuda você, né, Cá? Com certeza. Em Se não breve a quiser gente também... faz... Pode falar. Não, mas se a pessoa não tem interesse em estagiar, mas tem outras dúvidas, também são super bem-vindas. No que a gente puder auxiliar e ajudar, estamos aqui. Claro, até porque é tempo de compartilhar, é tempo de se ajudar em todos os sentidos, né? Com certeza. Cá, muito obrigada pelo teu tempo aí. Em breve a gente volta a falar com novos programas. Quando você já tiver com as empresas certas aí, a gente está à disposição para divulgar. Vamos continuar a parceria firme aí. Obrigada, conta com a gente, conta comigo, o que eu puder também fazer para levar esse programa para vocês de uma forma cada vez mais rica, farei de bom grado, de coração. É muito gostoso, eu acredito muito. Eu sou prova viva de que isso dá certo e com os exemplos que nós temos de um MVP que foi tão bem sucedido, por que não, né? Com certeza, e parabéns pelo programa. Vamos arrasar quando a gente voltar. Beijo, obrigada pela fica com Deus, Amém. Se cuida, viu? Um beijo, tudo de bom. Tchau. Tchau. Amém, tchau.